Já parou para contemplar a profunda complexidade e a beleza que permeiam os livros de Samuel na Bíblia? Prepare-se para embarcar em uma emocionante jornada de descoberta enquanto desvendamos juntos os mistérios desses escritos milenares. Os livros 1º e 2º de Samuel, apesar de serem dois livros distintos em nossas Bíblias modernas, são na verdade uma única narrativa coerente. Essa divisão é meramente uma questão de conveniência, devido ao tamanho do pergaminho original. Neste vídeo, vamos nos concentrar apenas no primeiro livro de Samuel. A história começa com Israel sendo resgatado da escravidão no Egito. Eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à Terra Prometida. Lá, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. No entanto, como o livro dos Juízes revela, Israel falhou miseravelmente nessa tarefa. Foi um período de caos moral que destacou a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel surge como uma resposta a essa necessidade. A narrativa do livro de Samuel se concentra em 3 personagens principais. O profeta Samuel, de quem o livro recebe o nome, o rei Saul, e finalmente o rei Davi. Juntos, esses 3 personagens conduzem a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. O livro de Samuel tem um design fascinante que entrelaça a história desses 3 personagens em 4 partes principais. Samuel, o líder principal e profeta na primeira seção do livro, também desempenha um papel fundamental na próxima seção, que é a história de Saul. A história de Saul é narrada em 2 movimentos: a ascensão de Saul ao poder e, em seguida, seus fracassos. A segunda parte é sobre a sua queda e a sua morte trágica. O drama da morte de Saul é correspondido pela ascensão sensacional de Davi ao poder. A história de Davi é contada em 2 movimentos. Primeiro, o seu sucesso, seguido por seu próprio fracasso trágico, que leva à lenta destruição de sua família e, posteriormente, de seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete sobre toda a história. Então, vamos mergulhar juntos nessa rica tapeçaria de eventos e personagens e descobrir as lições que eles têm para nos ensinar. Tudo começa na seção, do capítulo 1 até o 7, com uma mulher chamada Ana, que está triste porque nunca conseguiu ter filhos. Mas, pela graça de Deus, ela tem um filho chamado Samuel. Em sua alegria, Ana canta um poema incrível no capítulo 2. Este poema fala sobre como Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando em seus propósitos na história. E também fala sobre como Deus um dia ungirá um rei para seu povo. O poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para apresentar esses temas-chave que veremos ao longo da história. Como na sequência, Samuel cresce e se torna um grande profeta e líder para o povo de Israel. Ao mesmo tempo, os filisteus sobem ao poder como arqui-inimigos de Israel. Em uma batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes. Em vez de orarem e pedirem ajuda a Deus, eles usam a Arca da Aliança como um talismã mágico que, acreditam, lhes concederá automaticamente a vitória na batalha. Por causa de sua presunção e arrogância, Deus permite que Israel perca a batalha e a Arca é roubada. Os filisteus pegam a Arca e a colocam no templo do seu deus Dagom. Então o Deus de Israel derrota os filisteus e o deus Dagom, enviando uma praga sobre os filisteus. Eles não querem mais a arca e, obviamente, a enviam de volta para Israel. A moral dessa pequena história parece ser que Deus não é um troféu de Israel. Ele se opõe ao orgulho, tanto entre os filisteus quanto entre seu próprio povo. Assim, Israel precisa permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus. E assim, a história se desenrola, cheia de lições valiosas para todos nós. Vamos continuar explorando a próxima sessão. Do capítulo 8 ao 10, começa com os israelitas desejando um rei, assim como todas as outras nações. Eles se aproximam de Samuel, que, embora irritado, consulta Deus. Deus concorda, apesar de reconhecer que os motivos dos israelitas estão equivocados. Se é um rei que eles desejam, então um rei eles terão. Assim, somos apresentados a Saul. Saul é uma figura trágica. Ele começa cheio de promessas, alto, bonito,
o candidato perfeito para um rei. No entanto, ele tem falhas profundas de caráter. Ele é desonesto, falta-lhe integridade e parece ser incapaz de reconhecer seus próprios erros. Essas falhas acabam sendo sua ruína. Saul vence algumas batalhas no início, mas suas falhas são tão profundas que ele acaba se desqualificando ao desobedecer descaradamente às ordens de Deus. Nos capítulos 13 ao 15, o velho Samuel então confronta Saul. Ele havia avisado os israelitas que eles só se beneficiariam de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. Caso contrário, os reis de Israel levariam o povo à ruína. Então, Samuel informa a Saul que Deus levantará um novo rei para substituí-lo. E assim, a história continua, cheia de reviravoltas e lições valiosas para todos nós. Nos capítulos de 16 a 17, essa parte inicia-se com a queda de Saul. Enquanto isso, Deus está trabalhando nos bastidores para erguer um novo rei, um jovem pastor insignificante chamado Davi. Ele é o candidato menos provável para ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. Esta história incorpora todos os temas do poema de Ana. O orgulhoso Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, nos capítulos 18 a 31, vemos Saul perder-se lentamente na loucura, enquanto Davi sobe ao poder. Davi começa a trabalhar para Saul como general em todas as batalhas, e também ganha fama. Saul então fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. Davi, que não fez nada de errado, simplesmente foge e espera no deserto. Aqui vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem múltiplas oportunidades para matar Saul, mas não o faz. Ele simplesmente confia que, apesar do mal de Saul, Deus erguerá um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi que você encontra no livro dos Salmos estão ligados a esse período da sua vida, e todos expressam a mesma atitude de confiança. Assim, essa seção do livro termina com Saul chegando a uma terrível morte depois de perder uma batalha com os filisteus. 1 Samuel conta algumas das histórias mais complicadas e bem contadas que você encontrará na Bíblia. Os personagens Saul e Davi são retratados de maneira muito realista. O autor nos apresenta personagens de estudo para que você possa se encontrar neles. Na história de Saul, vemos um aviso crucial sobre nossas próprias falhas de caráter e como elas prejudicam a nós mesmos e aos outros. Com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos para pensar que Deus o abandonou, mas não é isso que ele pensa. A história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando em seus propósitos, opondo-se aos orgulhosos e exaltando os humildes. E é disso que se trata o primeiro livro de Samuel. Vamos continuar explorando juntos. Não deixe de conferir o próximo vídeo de 2 Samuel. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o canal Caminho da Redenção para receber ainda mais reflexões profundas e inspiradoras sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente.